Namastê, salve salve pessoal, estamos aqui novamente para hoje gravarmos mais um podcast. E esse podcast hoje nós vamos falar sobre os mitos que envolvem o aspecto da hipnose. Hipnose como um todo, não vamos colocar se é terapêutica, se é condicionativa, se é clínica, enfim, existem várias vertentes dentro de um processo da questão hipnose. E hoje, dando continuidade aos nossos podcasts, nós temos aí, eu trouxe para vocês o mito de número 1. Hipnose é magia? Embora pareça mágico ou miraculoso, o trabalho da hipnose ou da hipnoterapia, ela não é. É uma terapia que não tem nada de místico, religioso ou espiritual. Pelo contrário, o seu foco é o cérebro. E o cérebro, como um todo, tem muito mais do que as pessoas podem desconhecer o seu verdadeiro processo de utilidade como um todo. Talvez esta seja uma das verdades que muitas pessoas desconhecem dentro do contexto da hipnoterapia. Não é porque você não conhece e não sabe usar a ferramenta que de repente ela não funciona. Muito bem, então dentro desse contexto, o que eu trago para vocês hoje nessa pequena análise nesse podcast relacionado ao uso da hipnose como um todo, dentro dos processos mentais. Então a hipnose é uma ferramenta e o estado de transe hipnótico, como eu havia dito no podcast anterior, ele já é um processo natural da mente do ser humano. Naturalmente ele já está predisposto a um estado de hipnose, um estado de transe, como eu havia citado, com filmes, séries, temporadas, jogos e etc. Um deslocamento de um veículo, um carro, de uma moto, a pessoa entrar num lugar e de repente não se dá conta e estar chegando no seu destino. Muito bem, e esse processo que eu havia também comentado no final do podcast anterior, relacionado à hipnose no contexto da família. Então, a família, ela traz um aspecto muito forte dentro das questões de programação mental de uma criança, de um adolescente e que vai desenvolver e desencadear situações num processo da fase adulta. Isso daí é fato. Imagina você, de repente você é o primeiro filho de um relacionamento e o seu pai e a sua mãe são pais de primeira viagem. E a partir disso daí, quando se descobre que a mulher, no caso a mãe, está grávida, automaticamente vem todas aquelas preocupações de como manter essa criança, de como sustentar, de como dar uma boa educação, e vem N fatores e N situações que tanto a mãe quanto o pai estão pensando em tudo isso daí, e automaticamente tudo impregnado aonde? No feto que está na barriga, e por 9 meses, naquele período de 9 meses, o feto vai recebendo uma gama de cargas emocionais que são descarregadas nele, dentro da barriga da mãe, tanto num processo interno da sua mãe, quanto processos externos, como o pai e como a sociedade como um todo, os parentes, ambiente de trabalho em que essa mulher esteja inserida. E a partir daí entra a questão dos vários traumas que vão sendo desencadeados já na própria barriga da mãe. Tá, e o que tem a ver o final do podcast anterior para esse podcast de hoje, falando sobre o contexto da hipnose ser magia? Então tem muitas pessoas que criam esses mitos, esses medos, a formação religiosa ou a fé que aquela família professa, ela vai trabalhar diretamente nessa influência mental da pessoa, colocando situações que podem destoar em termos da credibilidade em relação a um determinado processo mental quando se usa a hipnose, quando se usa a neurolinguística ou quando se usa outros recursos, como por exemplo a constelação familiar, que também hoje está bastante em voga no uso das diversas técnicas terapêuticas que são utilizadas por vários profissionais aí na cidade, no país e etc.
Então, a hipnose, ela não é magia, né? Então, antigamente, né, o pessoal desenvolvia muitas coisas, os alquímicos, né, os astrólogos desenvolviam muitas situações que em um determinado momento acabou se envolvendo esse aspecto numa questão de que tudo parecia uma coisa só. Mas hoje a gente sabe que isso não é verdade, porque as pessoas podem utilizar aquele recurso, podem utilizar o mentalismo para desenvolver o seu show, né, como eu havia comentado no podcast número 1, relacionado à hipnose de palco, e ali vai causar um processo de ilusionismo, né, um processo mágico, como alguns veem, e pensam que aquilo dali está diretamente ligado à hipnose, mas é uma hipnose que acontece num ambiente específico, numa questão diferenciada do ambiente clínico, onde se trabalha diretamente com a mente e com os traumas. Então, nós, como hipnoterapeutas, nós não trabalhamos diretamente no efeito que está acontecendo na vida da pessoa, na vida do nosso cliente que vem buscando uma ajuda numa consulta ou num tratamento com hipnose clínica. Nós vamos na causa. Essa causa muitas vezes está aqui dentro do seu processo mental, nesses desdobramentos do seu corpo físico, do seu corpo mental, do seu corpo emocional, do seu corpo sentimental. Então nós podemos desenvolver um aspecto até mesmo morfológico, entendendo esses corpos mentais que estão dentro de nós, estão dentro da nossa mente, estão no nosso estado de consciência, subconsciência e inconsciência, né? Então, a partir daí, se desencadeia vários fatores e várias situações na vida da pessoa. Nesse momento, a gente está abordando do mito da hipnose, entre a hipnose ser magia ou não. Então, a hipnose não tem nada de magia, não tem nada de bruxaria, não tem nada de feitiçaria, não tem nenhum cunho religioso ou até mesmo espiritual. Por quê? Aí foge do contexto que a gente aborda no nosso processo clínico. Então, próximo vídeo, próximo podcast que nós vamos estar trabalhando, nós vamos falar do mito número 2, que vai trabalhar a hipnose é o controle da mente, né? Então, eu aguardo vocês, espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. Podcast simples, claro, rápido, sucinto. Como diz alguns mestres, preciso e cirúrgico, para que possa levar uma informação muito tranquila para que você possa desenvolver o teu mental, o teu mindset relacionado a esse medo. De repente você pode estar passando por alguma situação na tua vida e por medo, por receio de desenvolver um tratamento como hipnose clínica, devido a esses bloqueios, a esses traumas do inconsciente coletivo e de todas aquelas crenças limitantes que o seu pai, que a sua mãe, os seus amigos, seus parentes imprintaram no teu mindset, hoje você de repente está se bloqueando e com medo e cada vez mais desenvolvendo a ansiedade, a fibromialgia, o excesso de peso, tentando trazer aquele ganho secundário para a tua vida. Então, eu agradeço você desde já por estar presente aqui comigo e no próximo podcast estaremos falando aí sobre os mitos, o segundo mito da hipnose que eu separei aqui para vocês. Gratidão. Namastê.